Total. Cara, e o que que exatamente é psicologia da religião? É o estudo psicológico das experiências, das crenças e dos comportamentos religiosos. Então, a psicologia da religião é uma área específica da psicologia, da mesma forma que tem psicologia escolar, psicologia do esporte. Ela não está preocupada, então, em, sei lá, mostrar que a religião existe, mostrar que Deus existe. Não é uma psicologia religiosa. Tem essa diferença fundamental. Inclusive, lá no Instagram rolou, um cara fez um comentário nesse sentido, assim. Então, é bem diferente. Psicologia da religião é uma especialidade que estuda um fenômeno humano que é a religião, né? As crenças religiosas e tal. A psicologia não estuda o ser humano. Então, tudo que é humano nos interessa. Aham. Só que, ao contrário, de vez em quando a gente vê as pessoas falando de psicologia, sei lá, uma psicologia específica de uma vertente religiosa. Né? Uma psicologia cristã, ou psicologia budista e Tá, tal. já ouvi falar disso. Então, aí do ponto de vista psicológico, já começa a não fazer sentido, do ponto de vista estritamente científico, porque quando você fala de uma psicologia religiosa, é como se o alicerce daquela psicologia fosse os pressupostos religiosos. E que não é o caso, absolutamente não, da psicologia da religião. Que ela vai ter como alicerce as coisas gerais da psicologia, né? A parte científica da psicologia, as teorias psicológicas. A gente vai pegar isso e tentar estudar os fenômenos ligados à religião, os comportamentos, as crenças. Não vai tentar mostrar que Deus existe, ou tentar, sei lá, usar a psicoterapia para fazer as pessoas ficarem mais crentes no negócio, sabe? Nada disso. Me dá um exemplo do que vocês estudam, do que vocês investigam na psicologia da religião? Por exemplo, essa questão da saúde mental. Esse aí é um clássico, né? Tentar entender se e até que ponto acreditar ou deixar de acreditar em alguma coisa afeta a saúde mental. Essa é uma. Outra, a questão dos traços de personalidade que eu tinha comentado. Que características da pessoa, como traços de personalidade, por exemplo, aumentam ou diminuem a chance dela de acreditar numa coisa ou de ter algum tipo de experiência diferente? Então a gente tem, por exemplo, um fenômeno chamado esquizotipia saudável. O nome é estranho, mas a ideia é simples. Tem pessoas que, mesmo não tendo um transtorno mental, elas têm mais alucinações do que a maioria das pessoas, elas têm umas ideias diferentes, se comparado com a maioria das pessoas, ideias que uma pessoa desavisada poderia achar que são delírios. Só que quando você estuda a fundo essa pessoa e o modo como ela vive, você vê que ela não tem um transtorno mental. Então, por isso que esse nome esquizotipia é uma palavra que tem a ver com essa família próxima da esquizofrenia, sabe? Do transtorno esquizoafetivo, ou seja, coisas ligadas a essa família, né? Que poderia ser um transtorno dessa família, só que a pessoa é saudável. Ela só tem a parte de ver coisas, ouvir coisas, mas ela tá bem. A cabeça dela tá organizada, ela consegue trabalhar, aquilo não causa um sofrimento específico ou prolongado. Entende? Então isso a gente chama de esquizotipia saudável ou esquizotipia benigna, é a mesma coisa. E a gente estuda o tanto que essa característica afeta a pessoa a ter experiências, como por exemplo, experiências mediúnicas, sabe? Então tem testes que medem isso, e a gente compara isso com o nível de crença da pessoa e tal. Entendo. Então, tipo, analisar um médium, por exemplo, e faz parte da psicologia da religião? Sim, claro. Entendo. Inclusive, só para dar um exemplo, que às vezes a gente faz interface com outras áreas, com a neurociência, por exemplo. E aí eu me lembro de um estudo recente com médiums. Eles compararam médiums espíritas experientes, então o cara já estava lá psicografando há 30 anos, com médiums inexperientes. O cara tá lá 1 ano só, enfim. E aí eles viram que... vou simplificar a ideia, porque senão o negócio vai até amanhã, gente, aqui, né? E eles viram que médiums inexperientes usam muito, por exemplo, a área do cérebro que é o córtex pré-frontal. É a parte que fica bem aqui, ó, no alto da testa, onde começa o seu cabelo aqui. Ó. E essa área, entre outras coisas, ela está associada com a atenção, com a deliberação consciente, com você prestar atenção em alguma coisa e julgar. Essa área participa muito disso. Não é só ela, mas ela participa bastante. Então, em médiums inexperientes, pelo menos os que fizeram parte do estudo, eles viram que essa área do cérebro ficou muito ativada. Antes da gente continuar, o que define um inexperiente e um experiente, no caso do médium? Pois é, eles nessa categoria, para poder comparar, para ter um parâmetro, eles consideraram que o médium inexperiente era aquele que estava lá há pouco tempo, estava lá, sei lá, 1 ano, 2 anos só, em comparação com o cara que está há 30 anos fazendo. Entendi. E eles viram que esses caras que estavam lá há 30 anos, o córtex pré-frontal deles sofria uma hipoativação, ou seja, ativava pouco. É como se tirasse o time de campo. Então o cara que é o inexperiente,
a conclusão que se chegou é que ele precisava fazer um esforço voluntário para fazer o negócio. Pelo menos aqueles médiums que participaram daquele estudo. Enquanto que o médium experiente, ele já estava no piloto automático mesmo. Assim, ele não precisava ficar prestando atenção no que ele está fazendo, ele realmente dava uma desligada ali e o negócio ia. Entende? Então a gente estuda tanto comportamentos quanto experiências, as experiências que eles têm, quanto as crenças que estão por trás. Tudo isso é objeto de interesse. Pensando do lado da neurociência, faz sentido, né? Que depois de tanto tempo colocando aquilo em prática, ficaria algo mais automatizado, né? Sim, faz sentido. É claro que a gente tem que tomar cuidado com a conclusão que a gente tira a partir disso, porque é muito tentador a gente pensar que o médium experiente, então, de fato, ele não está fazendo nada, né? O córtex motor dele, por exemplo, fica ativado. O córtex motor é a parte mais para trás aqui do cérebro que comanda coisas como, por exemplo, você mover a mão para escrever, a carta psicografada, no caso. E aí pode ficar parecendo que, se não é ele que está pensando, de fato é um espírito. Mas aí entra aquilo que a gente falou antes dos abduzidos, né? Não é porque a gente descartou algumas possibilidades que automaticamente o negócio é verdade. Total. Uma das coisas que a gente tenta ver é se o automatismo é suficiente para justificar a complexidade daquelas mensagens e tal. Os estudos continuam, mas para fazer um paralelo de que isso é possível, pelo menos teoricamente, não é algo tão absurdo da gente pensar, quando você aprende a dirigir, por exemplo. É super difícil no começo, né? Passa marcha e tal. Entre outras coisas, o seu pré-frontal ali está trabalhando muito quando você está aprendendo a dirigir. Depois, esquece. Depois que ficou automático, você faz outras coisas, você fica viajando, olhando pro lado, entende? Total. Pensando em outras coisas. Então, é possível, embora eu não esteja afirmando categoricamente que é isso que acontece, é possível sim que, por puro treinamento, possa acontecer processo semelhante. Por isso que os estudos continuam, né? Mas a gente já vê que tem, de fato, algo diferente acontecendo no cérebro deles.